como vão? Esse é o musicista Lucas da Paz, que tocou para a gente agora uma música do Roberto Carlos, que a gente convida a uma reflexão pessoal. Normalmente as pessoas tendem a colocar a música pensando no outro, pensando que o outro deveria mudar e fazer a diferença, mas se nós observarmos essa letra para nós mesmos e nos aprofundarmos na mensagem dela, é uma boa chamada para superação e mudança. E eu cumprimento agora também ao Fabrício Henrique, nosso entrevistado. Tudo bom, Fabrício? Tudo bom, Letícia? Oi, querido. A Meg também te cumprimenta. Essa aqui é a Meg, Fabrício. Ei, Meg, tudo bom? E nós estamos aqui reunidos para falar hoje de superação. O Fabrício Henrique, ele tem uma história de superação muito importante para contar. O Fabrício, ele teve os traumas dele que foram superados, perdoados. Ele tomou uma decisão um dia na vida dele. Um dia, talvez ele tenha sido, posso dizer assim, Fabrício, um problema para a família, deu trabalho para a avó, que é a mãe, né? A avó do Fabrício é a mãe do Fabrício. E hoje o Fabrício é um exemplo de pessoa. É um exemplo que nós vamos saber mais agora nessa conversa. Fabrício, por favor, fique à vontade, fala um pouquinho da sua história, da sua mãe, da sua avó, do seu princípio, do seu início de vida. Então, Letícia, a minha história, ela começa com uma história de rejeição, né? Quando nasci, minha mãe muito nova, eu falo assim que coisas que acontecem na infância reflete, né, na adolescência, reflete até na idade mesmo, assim, 20, 30 anos, enfim, pro resto da vida. Traumas de infância podem refletir pro resto da vida, né? A minha mãe, quando ela muito nova, engravidou de mim muito nova, aos 15 anos, e quando eu nasci, ela me deu para os outros. Ela, por não conseguir criar, por não ter condições, ela me deu para os outros, né? E a minha avó me pegou para criar. Depois disso acontecido, né, e tal. A mãe da sua mãe? Isso, exatamente, a mãe da minha mãe. E aí começou a história de rejeição na minha vida, né? Eu, como adolescente, fui crescendo com essa ideia, né? Que minha mãe me deu para os outros, que minha mãe não me criou. Então não tinha aquele lar, aquele modelo de lar, né? Pai, mãe, o casal, aquela coisa, o pai e a mãe criando o filho, não tinha isso. Então fui criado pela minha avó. Claro, ela me deu, né? Como diz o outro, né? O melhor por mim, né? Sempre se dedicou para cuidar da melhor forma possível, mas eu não tinha aquela presença ali de um pai, de uma mãe, né? Então isso me chateava muito, né? E eu fui passando toda a minha adolescência com esse trauma, né? Com essa história de rejeição na minha vida. E isso me trouxe problemas seríssimos, né? Com a minha adolescência, minha juventude, enfim. Devido a essas coisas que eu passei de rejeição, eu comecei a andar com más amizades, eu comecei na escola, dar problema em casa. Já com meus 12 anos, eu já comecei a dar problema em casa, ser um jovem muito nervoso, muito agressivo, por conta dessa rejeição que eu tive quando eu nasci, né? Então isso veio sempre me atormentando, esse trauma, né? Você não tem pai, você não tem mãe, as pessoas não gostam de você, você foi rejeitado. Por que seu colega na escola tem o pai, tem a mãe, eles passam o Natal junto, eles se reúnem e você não tem isso, você foi rejeitado. Então ali, isso sempre martelava na minha cabeça na minha juventude. E dali eu comecei, Letícia, a andar com pessoas que não eram boas companhias, e ali eu comecei a me tornar um jovem agressivo. Meus 12, 13, 14 anos de adolescência, eu comecei a me envolver com vícios, né? Tive muitos problemas sérios com isso, por conta dessa rejeição, que virou uma depressão, né? Eu comecei a ter depressão aos meus 14 para os 15 anos, muito novinho. Mas eu queria me matar, eu tinha desejo de suicídio, né? Por conta de eu achar que ninguém gostava de mim, porque se minha própria mãe, né, me rejeitou, né? Então, assim, eu tinha esse complexo, eu tinha isso dentro de mim.
Então, assim, isso me trouxe como posso dizer, me trouxe um fundo de poço muito grande na minha adolescência, até os meus 18 para 19, meus 18 anos, na verdade. Foi quando foi o meu fundo de poço, assim, sabe? Então, eu tenho uma história muito triste em relação a esses traumas, né, de criança, de adolescente, e a minha avó não sabia lidar com essa situação, porque eu chegava em casa nervoso, eu agredia, eu queria dinheiro para poder usar a droga, buscar dentro dessas da química, né, de ser um dependente químico, eu buscava alguma coisa para preencher o vazio que eu carregava no meu interior, devido a todas essas rejeições que eu tinha. Com meus 12, eu não conheci meu pai, né? Com meus 11 para 12 anos, eu conheci meu pai, né? Me apresentaram meu pai, então, ou seja, eu não tinha essa figura de pai, e de repente eles me apresentam, ó, eu cresci achando que meu pai era morto, porque eles não me falavam, né, e tal. Na verdade, o meu pai e a minha mãe, eles eram muito novos, né? Então a família não aceitava eles ficarem juntos, né? Então aí minha mãe engravidou, não tinha como criar, aquela coisa, então ela me deu para os outros. E meu pai, ele foi para uma outra cidade, né? Naquela época, né? O rapaz novo engravidou a menina, então a família sumiu com ele, levou ele para uma outra cidade e ele não conseguiu, né? Não tinha nem condições de assumir, né? Enfim, e aí, de todo esse problema que aconteceu, eu não conheci meu pai. Então, aos 12 anos, eu conheci ele, me apresentaram, olha, esse aqui é o Julinho, seu pai, e tal. Então, aí eu fiquei mais revoltado ainda, porque pela mentira que contaram para mim. Aí, então, foi uma série de coisas que aconteceu que foi me levando a essa depressão precoce, vamos dizer assim, né? A essa depressão que eu tive. Então, eu comecei a gostar muito do meu pai, me peguei muito a meu pai, né? Então, dos 11 para os 12 anos, eu conheci ele, fiquei revoltado porque mentiam para mim em relação a isso, né? Dizendo que eu não tinha pai e tal. E, de repente, né, no meu aniversário, ele sofre um acidente, né? No meu aniversário de 13 anos, ele sofre um acidente e ele vem a óbito. Então, assim, quando eu comecei a me apegar a uma pessoa, ter ali o amor de um pai, né? Ele sempre me pegava no final de semana. Aí ele era muito novo também, né? Então, assim, eu tinha 13 anos, ele tinha 28, 29, mais ou menos essa idade, assim. Então, eu tinha ele como um herói, eu tinha ele como, meu pai e tal. Aí, de repente, acontece essa tragédia, né? Dele, no meu aniversário. Vocês conviveram quanto tempo? Um ano só? Foi muito pouco tempo, 1 ano e meio a 2 anos no máximo, entendeu? E eu me apeguei muito a ele. E aí veio outra revolta pela morte do seu pai. Exatamente. Então, ele no meu aniversário, né, ele falou assim, meu filho, ele me levou para passar o final de semana na casa dele, e aí no final de semana ele falou assim, ó, eu vou trabalhar e o papai tá de volta à tarde pra gente fazer seu aniversário. Aí só chegou o capacete cheio de sangue e tal, e ele tinha sofrido um acidente. E ali ninguém me falou nada, foi aquele clima estranho, é um amigo do seu pai e tal, enfim, aí ele veio a falecer, né? Então foi aí eu comecei a me revoltar contra Deus, né? Eu comecei a dizer, poxa, Deus não existe, como é que pode? Então, assim, já vem essa história de rejeição desde quando eu nasci, e agora a pessoa que eu mais amo, que eu começo a me apegar, ele, no meu aniversário, bate e morre. Então, ou seja, meu aniversário. Então, assim, foi uma história muito triste, sabe? E dentro de mim, eu já tinha toda aquela história de rejeição, eu já tinha aí um princípio de depressão. Aí, quando aconteceu isso, aí eu resolvi me entregar mesmo. Eu falei, quer saber? Então, eu vou agora, vou sair de casa, eu vou fugir de casa, eu vou viver uma vida assim, sabe? Do meu jeito, o que eu quero fazer, eu vou fazer. E ali eu comecei a me envolver com pessoas, igual eu falei, mais amizades, né? Comecei a entrar no mundo das drogas e cada vez me afundando. A minha família, né, sempre quis me ajudar, sempre quis estender a mão, tava ali para me ajudar, né, mas eu nunca quis, porque eu tinha essa revolta, assim, eu não queria ajuda, né, então eu comecei a ficar me afundando nisso daí, tentando preencher esse vazio, que foi por conta de... começou a rejeição, né, e depois veio essa depressão, né? Foi o ponto de virar uma depressão profunda por causa de achar que ninguém gostava de mim, que Deus, enfim, não existia, por que eu passava por aquela situação, entendeu? Muito jovem, e eu via
Pode falar. Não dizer quantas pessoas passam por isso, né? Hoje as pessoas estão com as almas feridas, são muitas histórias próximas às suas, similares, parecidas, ou de alguma forma que também trazem essa tristeza, essa dor para a alma. E aí que está o segredo que você vai contar para gente. O que aconteceu que te despertou? O que foi a ficha que caiu? O que te deu de clique? Quantos anos você tinha quando você quis sair dessa tristeza, quis sair desse fundo do poço? E principalmente, de alguma forma, você deve ter gritado por socorro pedindo ajuda, né? Porque sozinho a gente nunca consegue. Então, o que aconteceu? Então, assim, Letícia, isso durou dos meus, vamos dizer, iniciou com a morte do meu pai, né, com meus 13 anos, até os meus 17 para 18 anos, eu fiquei afundado nisso, sabe? Depressão, pensando em me matar, me acabando em drogas e tal. Então, foi quando, assim, eu já tinha perdido a vontade de viver, entendeu? Foi quando uma pessoa, né, no trabalho social, um trabalho evangelístico, ela me parou e ela me falou de Jesus. Ela falou que eu poderia ter valor, eu poderia ser alguém, eu poderia sair daquela situação. Ela me apresentou que tinha jeito para mim. A verdade foi essa, Fabrício. E eu sempre falava que não tem jeito, eu uso droga, entendeu? Tipo assim, eu moro sozinho, eu não tenho ninguém por mim, meu pai faleceu. Aí quando tocava no assunto, mas Deus pode te tirar dessa situação. Aí que eu ficava mais nervoso, eu falava, Deus não existe, porque como é que pode Deus existir e a pessoa que eu mais amo, enfim, com um ano que eu conheci ela chegar e morrer do nada, no meu aniversário. Então assim, até um tempo atrás, a data do meu aniversário é uma data que eu ficava muito triste, né? Eu chorava, eu ficava com essas lembranças, né, do meu pai, desse acontecimento, né? Antes de eu me libertar disso, antes de eu realmente buscar ajuda, né, sabe? Ter esse recomeço na minha vida. Então, eu ficava muito triste com essas datas, sabe? Eu tinha essa data muito marcada na minha vida, sabe? E foi quando eu posso te dizer assim, no fundo do poço, né? Quando ninguém mais pode te ajudar, quando ninguém mais, você não consegue ver a ajuda do ser humano, vamos dizer assim, né? Quando ninguém mais pode estar ali, quando a amizade mais não te preenche, quando a bebida mais não te preenche, quando aquele vazio tá sempre, parece que ele tá crescendo dentro de você, nada te preenche, nada te ajuda, nada consegue preencher esse vazio que você sente, né? Que por mais que você beba, tenha amigos, se drogue, chega um momento que você cai na real e vê, poxa, eu tô me afundando e eu tô sempre só destruindo minha vida. Então, quando eu cheguei nesse ponto de despertar o que eu estava fazendo com a minha vida, essa pessoa, ela falou, né, de Jesus, falou que tinha a solução para mim, que eu poderia ser alguém, que só ele poderia me tirar daquela situação que eu vivia, tirar esses traumas, essa depressão, poderia me limpar, e que ele me aceita do jeito que eu era, que talvez para o mundo eu não tinha valor nenhum, talvez para as pessoas eu não teria valor nenhum, porque como pode, né, um viciado, uma pessoa depressiva, uma pessoa que só chora, uma pessoa que pensa em se matar, quem vai querer ficar perto de uma pessoa dessa? Infelizmente, ninguém quer ficar perto de pessoas assim, né? A pessoa quer ficar perto de pessoas que são, como eu posso explicar, são populares, são pessoas alegres, né? Agora, não perto de quem está sempre triste, sempre chorando e tal. Então, eu não tinha mais, quando eu cheguei no fundo do poço, não tinha mais ninguém. Essa pessoa me apresentou a fé, me apresentou Jesus, disse que eu poderia ser alguém, conversou muito comigo, sabe? Teve paciência comigo, cuidou de mim. E ali eu comecei a dar ouvido a essa voz, né? Dessa pessoa que cuidou de mim, que evangelizou. E eu comecei a querer aquilo, porque só de conversar com aquela pessoa, eu me senti bem, né? Falando das coisas da fé, falando das coisas de Jesus, eu comecei a me sentir bem. Então foi quando eu comecei a buscar na palavra, né? Comecei a buscar em Deus a força para sair daquela situação, né? Que eu encontrava. Certeza que não foi um estalo, não foi de repente, não foi de uma hora para outra, deve ter sido uma luta, né? Para abrir mão de tudo que você tinha que abrir mão, para fazer a escolha que a música citou, que você tem que escolher entre o que é bom e o que é ruim antes do fim. Como
foi essa luta? Mais ou menos quanto tempo levou para você se sentir realmente livre, liberto? Essa luta, esse conflito dentro de mim, essa vontade de querer mudar, mas achar que tudo estava perdido, né? Na verdade, essa é igual a música, né? Escolher entre o bem e o mal, né? Então, o que aconteceu foi isso. Eu tomei essa decisão demorou um ano e meio a 2 anos, vamos dizer assim, para que eu pudesse estar totalmente limpo daquilo, transformado. Mas foi um período que eu me apeguei muito à palavra, sabe? Me apeguei muito a Deus. E ele começou uma obra dentro de mim, uma mudança dentro de mim, né? Eu comecei a ter experiências com Deus, eu comecei a ter perder o desejo para aquelas coisas que eu fazia. Eu digo que eu tenho muitos amigos que já foram para clínicas, pai já gastou rios de dinheiro com esses amigos, mas não resolveu. Eles ainda estão usando drogas, ainda estão depressivos, não resolveu. E eu tive esse privilégio de poder dar ouvido àquela voz, aquela pessoa que me apresentou Jesus, aquela pessoa que me apresentou uma mudança, me disse que eu poderia ser alguém, acreditou em mim, né? Então eu creio que o próprio Deus usou aquela pessoa para poder trazer esperança para mim, né? E eu não tinha mais... eu estava no fundo do poço, eu não tinha... O que mais? Eu não tinha mais orgulho dentro de mim. De eu dizer que não preciso, eu não quero. Não tinha mais orgulho, não tinha... era luz no fim do túnel. Então, assim, eu abracei aquela oportunidade que foi me apresentada. Não foi fácil, porque quem já foi viciado, quem já viveu na depressão, sabe que não é fácil sair da depressão, não é fácil sair dos vícios, não é fácil. Mas eu digo assim, a força que eu encontrei em Deus e a força que Ele me deu é que fez eu sair daquela situação. Graças a Deus, hoje liberto, hoje transformado. Eu queria saber agora quantos anos... Isso você tinha 19 quando você começou essa busca. Aí com quantos anos você pode dizer, eu estava liberto, e hoje quantos anos você está? Olha, eu tinha em torno... Quando começou essa busca, eu tinha 17 anos. 17 para 18 anos. Aí até meus 20 anos eu já tinha... já estava bem, né? Já estava... pra você ter ideia, com 20 anos, finalzinho... 20 anos já estava me casando. Então, assim, começou uma nova história na minha vida, uma transformação total. Dos meus 21 anos à frente, hoje eu estou com 30 anos, né? Completei ontem, né? 30 anos de idade. Calma que eu ia dizer isso, gente. Hoje a gente vai celebrar em alto estilo e comemorar o aniversário do Fabrício. Fala de novo, Fabrício. Ontem foi seu aniversário, e essa tristeza que você tinha pelo dia da morte do seu pai, sendo o mesmo dia do seu aniversário, ainda existe? Não. Hoje eu superei isso. Hoje eu entendi que as coisas são coisas que inevitáveis, são coisas que a Bíblia fala sobre o dia mau, né? Então eu tive um dia mau, né? A perda de uma pessoa, né? Mas eu era muito jovem, então assim, hoje não, hoje eu entendo as coisas, hoje eu tenho essa maturidade, né? Eu tenho essa, como eu posso dizer, essa compreensão do que aconteceu naquele período, né? Deixa eu falar uma coisa. Então você fez ontem 30 anos. 30 anos. Vamos cantar parabéns, Lucas? Então, Fabrício, essa tua história da pessoa que falou contigo, né, e te levou mais perto de Deus, me lembrou uma frase que um amigo meu, Claudinei Lima, me disse uma vez. Ele disse que às vezes a gente ora para Deus pedindo anjos, mas muitas vezes os anjos têm carne e osso e nos abraçam, né? É verdade. Então, eu achei bem interessante isso, porque casou bem com essa frase que meu amigo me disse. E é justamente isso, né? Eu tenho essa certeza que Deus enviou um anjo, né? Para poder me tirar daquela situação, né? E eu realmente estava disposto a mudar, sabe? Quem está passando por isso quer mudar, quer mudança, quer sair daquela situação, né? Sim. Mas aquela pessoa, ela realmente foi um anjo. Foi um anjo na minha vida. Vamos lá, então. Teu presente de aniversário. Um grande...
obrigado. É um presente de Hanit para você. Ah, muito obrigado. E hoje é um momento feliz, né? Antigamente essa data me trazia muita tristeza, muitas lembranças ruins. Hoje não, hoje é um momento feliz, né? Um momento de celebrar uma nova vida, né? Hoje é uma nova vida, né? Então, aí eu quero falar parabéns também por isso, pela sua superação. Parabéns, porque hoje você é um exemplo. Na verdade, essa chave virou na sua vida, e aí você se casou com a Flávia. Eu até ouvi a Flávia contando que uma vez, quando você ainda tinha problemas, ela te viu numa situação muito complicada na rua, e que ela olhou assim a cena e pensou, nossa, nunca, né? Essa pessoa na minha vida jamais. E depois que ela te viu superado, liberto, ela se apaixonou, e vocês dois já estão juntos nesse tempo todo. Já são quantos anos de casado? A gente fez 9 anos, né? Eu faço 30 anos, 9 anos de casado e 10 anos de salão. 9 anos de salão também. Então você está com parabéns para tudo isso. Também o salão Fabrício é hair designer. Tem um salão lindo, enorme em Aracruz. Está abrindo um em Vitória do Espírito Santo também, não é isso? Isso, exatamente. Trabalha com noivas, o salão é grande, tem 2 andares, suntuoso, me falaram. E de Vitória também já tem muitas clientes aqui. Tem que sempre vir, né, Fabrício, para Vitória atender os clientes. Nesse período de pandemia não te afetou, você continuou sempre cheio com cliente, mesmo nesse período, você não está afetado pela vida econômica, né, financeira. Você está bem. Deus te abençoe. E ainda tem uma novidade que você também está de parabéns, que eu estou sabendo, que eu acho que você não vai querer entrar em detalhes, mas eu acho chiquérrimo a gente citar sutilmente, que o Fabrício está lançando a linha de cosméticos dele, certo? Certo, exatamente, Letícia. Essa ideia é um sonho, né? Que eu falo assim, que eu venho de uma família de cabeleireiros, né? Na área da beleza. Minha avó, a minha mãe e minha avó, né? As duas são cabeleireiras, assim. Eu digo que foi um presente, né? E foi uma inspiração de Deus, porque, né? Eu encontrei, mudei de vida, Deus transformou minha vida. E além de transformar minha vida no sentido de interior, né? Paz, ser uma pessoa nova, pessoa transformada, ele me deu essa direção, né, de poder empreender, de poder seguir essa história da família, né? Eu falo que para mim a beleza, ela é uma história, não é só simplesmente abrir uma porta de um salão, né? Para mim tem toda uma história, né, da minha mãe, da minha avó, e para poder assim. E a história da beleza interior para depois. Isso. E assim, eu sempre tive um sonho de poder. Não posso te dizer levar o meu nome a outras pessoas, não é isso. Mas levar essa qualidade que a gente tem aqui no salão, sabe? Poder levar isso para as clientes, né? E também para os cabeleireiros. Então a gente está desenvolvendo sim uma linha muito especial de beleza para atender o público, né, feminino, atender as clientes e também atender os salões de beleza. É uma linha profissional, mas voltada para todas essas finalidades, né? É uma solução para o salão de beleza e é um cuidado especial, um pouquinho, né, do nosso cuidado no conforto da casa da cliente, né? Que é a nossa linha, né, que a gente está desenvolvendo. Até o final do ano, essa linha já vai ser lançada e, para a honra e glória do nosso Deus, né, uma linha que vai realmente ser um sucesso. Vai sim, temos certeza disso. Made Hanit está na torcida pelo sucesso do seu produto, da continuação dos seus negócios de salão, mas eu quero dizer, para quem está nos assistindo, que o aniversário foi do Fabrício, o Fabrício completando de ontem para hoje. Ontem foi o aniversário dele e hoje a gente está comemorando 30 anos de idade, mas a gente vai presentear. Quem vai presentear você é o Fabrício. Imagina só, é você que ganha presente aqui. É só você escrever aqui agora. A frase vai ser o seguinte: eu quero ganhar uma hidratação com escova do Fabrício Henrique Hair Design. Você escrevendo essa frase, claro, para quem mora na Grande Vitória ou em Aracruz, que é onde ele tem salão, limita ao público daqui, mas deixa aí a frase escrita que a gente vai fazer um sorteio e você será presenteado.
Agora, para quem mora longe, para quem não está aqui na nossa região, que eu sou de Vitória, o Lucas da Paz é de Curitiba, o Fabrício é de Aracruz, mas quem estiver em qualquer lugar do Brasil vai concorrer também a um sorteio muito especial. A minha amiga pintora Elisa Sattler, ela fez a gentileza de doar um quadro que você pode mandar a foto que você quiser, ou sua, ou da sua família, ou do seu bichinho de estimação. Ela vai pintar uma foto para você de presente e a gente vai mandar para você por correio. E a frase que tem que escrever para concorrer ao quadro da pintura da Elisa Sattler: eu quero ganhar o quadro com a pintura da minha foto, da pintora Elisa Sattler. E aí vocês estão sendo presenteados pelo aniversário do Fabrício. E agora a gente chama o Lucas novamente para homenagear mais uma vez o Fabrício pelo aniversário dele e por todos os motivos que ele merece parabéns. Quando vai Muito ser obrigado. o sorteio, Letícia? O sorteio, vocês enviando para a gente essas frases, a gente pode dar aí uns 3 dias, porque muita gente vai assistir o programa gravado, né? Tem gente que não está agora com a gente na live. Então, vocês enviando as frases, nos próximos 3 dias no máximo, a gente faz o sorteio e avisa ao ganhador. E avisa no site, avisa no Instagram, avisa no canal do YouTube do programa. Quem ganhar vai ficar sabendo. Eu também agradeço, Eliabe. Parabéns, querido. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada a todos que estão nos assistindo agora. Eu peço ao Fabrício para deixar uma mensagem, falar, resumindo, né, em toda essa história de superação. Realmente tem um momento de decisão, é uma escolha que se faz, e aí tem que se abrir mão de muita coisa, né? Não é fácil, e mais uma vez te parabenizar pela decisão que você tomou e dizer para as pessoas, né, que é possível, é só realmente querer. Às vezes você é pescado por alguém, mas às vezes você também pode ir em busca de ajuda, você pode ir atrás dessa ajuda, né? Ir em busca de quem pode te socorrer,
pedir ajuda, pedir socorro é importante também. E tem tantas instituições querendo ajudar, tem tanta gente, tanto ombro amigo, tanta gente iluminada que quer ajudar o próximo, né? Então, eu deixo a palavra com o Fabrício para ele encerrar o programa dizendo o que ele quiser deixar de mensagem para o público. Em seguida, a gente vai ouvir mais uma música do Lucas. Fabrício, é com você. Então, eu digo que para essa pessoa que está assistindo, ou para outras pessoas que vão assistir depois, tem jeito sim para você, tem jeito sim para a situação que você está vivendo, está passando. E não importa ela qual seja, né? Não importa se você vive uma depressão, não importa se você vive uma rejeição, não importa se você se encontra ou no fundo do poço, né? Como eu me encontrava, quando muitas pessoas se encontram nesse momento. Esse é o caminho, sabe? É Deus, é você querer ajuda, ele vai estar de braços abertos te esperando, com todo o amor que ele tem, todo o carinho, independente do que você fez, do que você deixa de fazer, ele ama você. Eu acho que esse é o caminho, sabe? Você, primeiro, reconhecer que precisa, você correr atrás disso, você buscá-lo de todo o coração. E, para mim, eu sou grato a Deus por tudo que ele fez na minha vida, sabe? E continua fazendo. Então, se alguém me perguntar qual o segredo de você ter mudado, no meu caso foi Deus. Ele é o segredo, ele que pode mudar a vida de qualquer pessoa, que talvez seja hoje um caso perdido ou uma pessoa desacreditada. Então, esse é o recado que eu deixo para você. Tem jeito sim. Você pode sim ser feliz, você pode sim tirar esse vazio que você tem e preencher ele com a paz, com a alegria, que só a presença de Deus pode te dar. Inclusive, eu quero ressaltar o perdão, né, Fabrício? Porque você teve que perdoar. Você teve que perdoar sua mãe, o seu pai. Você hoje deve ser um motivo de orgulho para sua vozinha, que você chama de mãe. Você cuida dela também, né? Verdade. Me fala um pouquinho da sua avó agora, que ela deve estar te assistindo. Então, eu quando era jovem, eu era um motivo de vergonha, um motivo de tristeza, um motivo de muitas lágrimas dela, né? Lágrimas de tristeza, né? Hoje, graças a Deus, lágrimas de alegria. Hoje ela chora de ver a gente podendo, igual uma live como essa, poder ajudar outras pessoas. Então, acho que isso é importante, né? Então, hoje ela tem alegria, né? Mas eu precisei liberar o perdão, sabe? Eu tinha muita raiva da minha mãe, né? Por conta dessa rejeição, por conta dela ter me dado para os outros. Então, assim, eu tive que perdoá-la. E isso me fez muito bem, sabe? Eu liberar o perdão a ela. Eu falei, mãe, a senhora teve seus motivos. Então, assim, eu te perdoo por tudo. Ela chorou, porque ela sabia que eu nem conversava com ela. Então, assim, eu cheguei a ela, pedi perdão. Eu acho que Deus viu minha sinceridade. E por isso que ele me libertou de tudo aquilo, ele me ajudou, porque eu quis muito mudar de vida. Então, assim, eu paguei todo o preço que tivesse que pagar. E um dos primeiros preços era esse, né? Era chegar para minha mãe, depois de tudo que eu não gostava dela, não queria estar perto dela por conta do que ela fez comigo, eu fui lá, pedi perdão, sabe? Disse para ela que eu amava ela, independente do que ela fez, porque ela teve os motivos dela na época, ela era muito jovem. Então, eu consegui enxergar tudo aquilo ali. E ela também me perdoou por tudo que eu fiz. E assim, foi muito bonito isso, sabe? Uma coisa que lava a nossa alma, sabe? Liberta a gente. Vocês hoje se relacionam bem? Você tem uma relação boa com a sua mãe hoje? Hoje sim, com certeza. Hoje a gente se ama, né? Apesar da distância, que ela não tá morando aqui em Aracruz, mas ela hoje tá morando na Bahia. Mas assim, eu amo ela, ela me ama. Então assim, a gente tem, né, esse relacionamento muito bacana, sabe? É a mesma coisa com a minha avó, né? E ela também sempre acreditou em mim, né? Independente das coisas que eu fazia. Ela foi muito guerreira, muito batalhadeira, ela lutou muito por mim, né? Eu sou grato a Deus e grato a ela por ter sempre, assim, não desistido de mim, entendeu? E você cuida delas hoje, né? Você que contribui com os cuidados que a pessoa, dignos da vida, que a pessoa precisa ter na rotina, você cuida delas? É verdade, sim, a gente tem que cuidar, né? Afinal de contas, tanto que cuidou de mim quando era, né? Quando eu estava passando por aquela situação, quando eu estava vivendo aquilo ali, ela cuidou, ela não mediu esforços para poder me ver longe daquilo que eu vivia. Então, hoje é o mínimo que eu posso fazer, né? É ser grato, é ajudar, né? Como eu disse, apesar da distância que eu tenho da minha mãe, é da minha mãe, minha avó, ela mora aqui na cidade.
Então, sempre que eu vou lá, visito ela, convido ela para vir na minha casa, ajudo na medida que a gente consegue, né? Claro, enfim, estar junto dela. Eu acho que o mais importante é o carinho, né? O mais importante é você lembrar da pessoa, é você estar junto ali, sabe? Às vezes uma simples mensagem, dando um bom dia, desejando que o dia dela seja feliz, sabe? Essa coisa que eu não tinha antes, entendeu? Então, eu sou muito grato a Deus, a ela, né? A tudo que tem acontecido na minha vida, assim, graças a Deus. Eu quero mandar um beijo para elas. Fala o nome da sua mãe e o A nome minha da mãe, sua... a minha mãe é Lilaine Aparecida Pontim. E a Um minha beijo. avó E a sua avó? é Lucinéia Maria Pontim. Dona Lucinéia, um beijo também, minha linda. E um beijo para a Flávia também. Ela está assistindo. Continue Deus abençoando a família de vocês. Amém, muito obrigado. Em nome de Jesus. Gente, um beijo para todos vocês. Muito obrigada, gratidão pela presença de vocês aqui. Cada um que está aqui conosco é muito importante para nós. Cada um que ainda vai assistir esse vídeo também, fica nosso carinho, nossa gratidão, nossa mensagem de amor, de perdão, de luz, de superação. Um beijo enorme. Fabrício, um beijo, parabéns mais uma vez. Eu que agradeço por todo o carinho, Letícia, por todo o carinho que você preparou. Até me fiquei surpreso, né, com toda essa recepção, com tudo isso que você preparou por mim. Até cantar o parabéns não esperava, mas muito obrigado mesmo pelo carinho. Que cada aniversário seu, a cada ano, seja mais feliz. Que sempre tenha mais frutos maravilhosos para você e a cada ano você possa sentir mais alegria nos seus aniversários. Muito obrigado. Com certeza, agora sim. E Lucas, um beijo, meu querido, ao seu amigo pianista, que eu esqueci o nome, fala de novo o nome dele, por favor. Eliabe, um abraço, querido, também. Lucas, muito obrigada. Eliabe, muito obrigada. Quem está nos bastidores com a gente, o Iago, muito obrigada, meu querido. Um beijo para todos vocês. Eu queria agradecer mais uma vez o pianista e a Academia Som Instituto Musical, que está dando todo esse suporte para mim de gravação e som e etc. Muito obrigado. Um beijo para minha irmã, Viviane Celos. Amo você. E toda a nossa família sempre merece nossos beijos, nossos carinhos, nossas considerações. Então, os meus irmãos, meus pais, que vocês também possam beijar e abraçar os pais, os irmãos de vocês, mesmo virtualmente com essa pandemia, mas que todos sejam muito abraçados. E, por favor, Lucas, toque mais pra gente. E até o próximo Medhanity.
Maravilhoso, maravilhoso. Trabalho lindo de vocês, rapazes. E deixando aqui a mensagem do Medihânite. Medihânite significa remédio em amárico, que é a língua da Etiópia. E por que remédio? Porque nós queremos ser um remédio para a vida das pessoas, um remédio para a alma das pessoas, sem assuntos polêmicos, mas com assuntos de superação, educação. Então, até o próximo Medihânite, com fé em Deus. Tchau, gente!